Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui reunidos para saber a respeito do seguinte tema. Abraão viu a Jesus? Será mesmo que Abraão viu a Jesus? Muitas pessoas colocam que Abraão ele viu a Jesus no momento que ele ia fazer o sacrifício do seu filho. E Jesus mesmo, propriamente, ele diz a respeito dessa questão, fala, Abraão alegrou-se por ter visto o meu dia. Mas será mesmo que isso é uma grande verdade? E outra questão também, será que Jesus, ele era um homem que iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, como muitas pessoas colocam? Bom, se você quer saber a respeito dessas questões, desses temas e muitas outras respostas a respeito disso, eu convido vocês a ficarem comigo aqui até o final desse vídeo hoje, mas antes, não deixa aí passar batido aquele like, tá? Deixa aí aquele like aí no vídeo, porque você deixando o like, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal, tá? Porque vai estar divulgando esse vídeo aqui no YouTube. O YouTube vai estar entendendo que esse conteúdo é relevante e vai aparecer para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas que você conhece, para que elas tenham acesso a esse conteúdo. E se inscreva aí no nosso canal, vai aí rapidinho, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de lives, ficar por dentro de conteúdos novos, de cursos que vão ser ministrados. Em breve vai ter o curso de teologia aqui também. Então, não deixe aí de se inscrever, tá certo? Bom, hoje o texto base será o texto aqui de João, capítulo 8, versículos 57 e 59. Nós temos o texto de Lucas também. Esse texto aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Eipan on, oi iudaioi, prosauton, penteconta rete, opo requeis, kai Abraão euracas, que significa, disseram, pois, judeus a ele, 50 anos ainda não tens e Abraão vistes? Então nós temos um debate que gira em torno justamente dessa questão da quantidade de anos que Jesus tinha. Muitas pessoas hoje dentro das igrejas, evangélicos, religiosos, pessoas que defendem que Jesus ele iniciou seu ministério aos 30 anos. Mas será mesmo que isso é uma verdade? Porque por esse texto você veja que Jesus ele tinha na faixa dos 50 anos. Ou seja, 50 anos e Jesus ainda estava realizando ali o seu ministério. Então já cairia por terra essa questão de que ele se iniciou ali o seu ministério aos 30 anos e estaria se colocando contra questões prerrogativas que estão na lei judaica, tá? O pai da igreja Irineu, ele atestou uma seguinte expressão para essa questão. Lembrando, aqui a expressão está toda aqui em latim, tá? Eu traduzi essa expressão em latim aqui, foi traduzido aqui, a tradução está logo embaixo. Quem quiser adquirir o material, você pode entrar em contato comigo, tá? Os contatos estão na descrição do vídeo, você pode entrar em contato comigo para adquirir este material com todo esse conteúdo aqui, tá? Eu não vou ler o latim aqui, mas você pode adquirir o material depois para você ter essa informação. Então a tradução fica assim, ó, o que é que Irineu vai atestar? E isso é, consequentemente, dito para aquele que já partiu de seus 40 anos. Ele relatando a respeito desse verso, tá? E ainda não atingiu os seus 50 anos. Não se afasta, por mais que seja, dos 50 anos. Mas para aquele que tem 30 anos, teria sido dito, você tem 40 anos, então você não está longe de 50 anos. E, portanto, eles lhe disseram, você ainda não tem 50 anos e Abraão você viu? Ele, portanto, não pregou em um ano, nem sofreu no 12º mês do ano, pois o período do 30º ao 50º ano nunca será um ano. Então, para o pai da igreja Irineu, Jesus ele realmente tinha aí os seus 50 anos, tá? Para ele não iniciou nessa data na questão dos 30 anos. Para o pai Irineu. Já Severo ele vai trazer sim a seguinte expressão, tá? Nós temos aqui toda essa expressão aqui em grego, tá? Que está aqui em vermelho, olha só para você ver. Vai, ó. Tigar ecolue tessaraconta eipen, que tem kata sarka elikian neazontos, indinatons decai proston arcaion tu Abraão, apoblepontes legem, me pentacossia, rete reis requilia eiticoi, roti Abraão,
euracas, tom peteconta e tom emestesantia, tu tem hebdomada, timia e parquem, tus ruios Israel, que aí significa o seguinte, o que eu consegui traduzir, tá aqui, o que não está traduzido aqui, que não achei, não encontrei, está aqui com os 3 pontinhos, tá? E como fala 40 anos, em para a carne maturidade do jovem, e forte de ir para perto de um antigo do Abraão. Considera a fala, antes 500 tens e 1000, embora Abraão viu dos 50 anos ao longo de sétimo estimado viver como filho de Israel, tá? Então, para Severo, que é também um outro pai da igreja, você vai ver já que ele traz essa expressão aqui em relação à questão desse versículo. O manuscrito aqui, ó, tem esse manuscrito aqui, tá? Quem adquiriu o material tá tudo discriminado aqui. Acima da linha faz uma anotação sobre o verso, mas não exclui a expressão, tá? Então, nesse manuscrito aqui, tá? Esse Delta 39 aqui, você vai ver aqui que esse manuscrito, ele não exclui a expressão, mas coloca acima da linha lá do verso. E ele, ou seja, o que, que ele faz? Ele omite a primeira partícula do vocábulo tessaraconta, tá? Aí ele só coloca saraconta. Ele traz a questão do seguinte, ele omite a primeira partícula, tá? Esse manuscrito aqui. João Crisóstomo, ele adiciona a expressão aqui, ó. Rosenguis tom tessaraconta e tom loipon einaiton ki. O próximo de Cristo, né? A abreviação aqui de cristão. O próximo dos 40 anos, além disso, era o Cristo, tá? Então aí Crisóstomo vai trazer essa expressão aqui. O Códice Sinaítico, em sua leitura original, juntamente com o Papiro 75, a versão saídica, né? O siríaco sinaítico, né? E o manuscrito 70 ali, que é um lecionário, trazem a expressão equivalente a euraquem se, viste tu. Então, ou seja, aqui já muda a questão. Porque de uma pergunta que fala aqui que Jesus viu Abraão, eles estariam perguntando que Abraão viu Jesus, eles estariam perguntando se Jesus viu Abraão. Então, ou seja, muda. Porque aí de Abraão ver a Jesus, seria Jesus quem viu Abraão. Mas aonde está esse relato bíblico? Aonde Jesus tenha visto Abraão? Aí é que é a questão. Se Jesus ele tinha 30 anos quando iniciou o seu ministério, como alguns afirmam, por que os evangelhos trazem que ele era mais velho? Por quê? Porque essas pessoas falam que ele iniciou o ministério aos 30 anos, por que falam que ele é mais velho? Porque se ele iniciou aos 30 anos, não faria sentido ele ter 50 anos. Porque se ele iniciou aos 30 anos, ele teria que ter ali 33 anos. Mas na verdade eles afirmam que é 50 anos. Então, ou seja, quer dizer que ele demorou esse tempo todo de ministério? Eles falam que foi apenas 3 anos. Mas seria aí mais de 3 anos. Se você fosse colocar aí essa questão, até os 50 anos, daria aí mais, ou seja, 20 anos ou até mais, né? Então, ou seja, já cairia por terra essa questão dos 3 anos de ministério de Jesus. Não seriam os que defendem os 30 anos de Jesus mentirosos? Eles não seriam mentirosos? Quem defende os 30 anos de Jesus não seria mentiroso? Ah, professor, mas tem alguns textos que falam que Jesus ele iniciou seu ministério aos 30 anos. Mas será mesmo que esses textos dizem o que parece ser? Então aqui nós temos essa questão dessas perguntinhas aqui para vocês. João 8,58, que está no contexto, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Eipen autois Jesus, amém, amém, lego rimen, prim Abraham, kenestai ego eimi. Disse a eles Jesus, amém, amém, digo a vós, antes de Abraão vir a ser, eu sou. Dídimo vai atestar a expressão seguinte para o versículo. Ele vai trazer kai autos peri e autu rodéspotes, eipen amém, amém, lego soi, protutus aionas ginestai ego eimi. E dele, através e dele, o Senhor disse amém, amém, digo teu. Antes dele, tempo indeterminado vir a ser, eu sou. Então, Dídimo traz essa expressão. Epifânio vai trazer aqui, ó. Amém, amém, lego rimen hot pro Abraão, ego eimi em par pro Abraão, elotos, que vai significar amém, amém, digo, vós como antes Abraão, eu sou. Era antes Abraão, verdade. Então, quer dizer, então ele já traz essa questão. Vitorino, que é um outro pai da igreja, já vai omitir a expressão, tá? Já vai omitir esse versículo 58 aqui.
vai omitir que Jesus ele não trouxe essa questão falando aí que ele é o eu sou, como muitas pessoas colocam. Então, ou seja, para o pai da igreja Epifânio, olha só, como vós, como antes Abraão, ou seja, então quer dizer, já está colocando até mesmo ali os que ele estava falando ali, como, ou seja, anteriores a Abraão também. Seria isso? Olha só para você ver. Aí tem a questão das 30 anos que eu também fui investigar lá. Lucas 3, 23 vai dizer que, ó, Kai autos ren Iesos, arcomenos, roseir, eton, triaconta, ronruios, ros, enomiceto, Yosef, tu, Elei. E ele mesmo era Jesus, começando como que anos 30, sendo filho, como se pensava, de José, de Eli, Rosei, que é essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui, ó. Como é um advérbio com o sentido de parecer com alguma coisa, tá? O autor não está afirmando que ele iniciou aos 30 anos, mas faz uma comparação como se fosse. Então, o que que acontece? As pessoas pegam o texto para falar que Jesus iniciou o ministério aos 30 anos. Só que tem um problema. No texto grego, nós temos essa partícula aqui, ó, rosei, que esse rosei, ele é um como, tá? Esse como, ele é um advérbio, ou seja, no sentido de parecer alguma coisa. É o sentido de fazer uma comparação, tá? Você está fazendo uma comparação de algo. Não é que ele iniciou o seu ministério aos 30 anos. A tradução literal do versículo é dessa forma, ou seja, Rosei eton triaconta, como que aos anos 30, tá? Então é como se ele iniciasse o seu ministério aos 30 anos, mas na verdade ele não iniciou aos 30 anos. O autor ele está fazendo ali uma comparação, ele não tem algo exato para afirmar que ele iniciou aos 30 anos. Então, ou seja, esquece essa questão de que Jesus ele iniciou seu ministério aos 30 anos, tá? Por esse texto aqui. O pai da igreja, Irineu, relata a expressão aqui, ó, como trigonometria inicial, anos quando veio ao batismo, tá? Então, ou seja, para o pai da igreja, Irineu, começa lá com essa questão dos pais das igrejas, da interpretação que eles deram a respeito do versículo. Mas, na verdade, o texto grego ele é claro. Você veja que ele traz aí um comparativo, tá? Não é uma afirmação a respeito dessa questão. Os judeus consideravam que a idade de 50 anos era quando o homem chegava a uma idade madura, sendo essa a idade com que os levitas interrompiam as suas funções, tá? Tá lá em Números capítulo 4, versículo 3, vocês podem ver aí o contexto bíblico, tá? Os levitas foram constituídos como adjuntos e servidores dos Kohanim. A sua missão principal era guardar todos os móveis, objetos e utensílios da tenda da reunião e fazer o serviço do tabernáculo, tá? As referências bíblicas estão todas aí. Quem quiser adquirir o esboço, pode entrar em contato que esse material já está disponível. Arão era da tribo de Levi, por isso seus descendentes são denominados frequentemente na Torá como Hakohanim, Ravim, os sacerdotes levitas. Os outros membros da tribo de Levi são simplesmente levitas. Os levitas serviam desde a idade dos 30 anos até os 50. Havia também um período de aprendizagem para eles, dos 25 aos 30 anos, e um serviço auxiliar após os 50 anos. Então, o que acontece? Se Jesus iniciou o ministério, como muitas pessoas afirmam, aos 30 anos, ele estaria na idade de aprendizagem. Ele não estaria nem mesmo ali exercendo seu ministério. Seria, ou seja, a idade de aprendizagem dele, tá? Não estaria ali efetuando seu ministério como muitas pessoas colocam aí. E um serviço auxiliar aos 50 anos, ou seja, 50 anos já seria um serviço auxiliar. Na época do rei Davi, o limite da idade inferior para o serviço dos levitas foi reduzido para 20 anos, tá? A partir da época de Davi, era a partir dos 20 anos, tá? O serviço ali inferior. Essa medida também foi aplicada na época da construção do segundo templo, tá? Tá lá em Esdras 3:8. A descrição de Jesus, aí nós vamos entrar numa outra questão, mas antes de nós entrarmos, é bom ficar bem claro isso aqui para vocês. Então, ou seja, o camarada, ele iniciava ali o ministério, ou seja, iniciava os seus trabalhos, a sua aprendizagem aos 30 anos, tá? Que foi reduzido ali para Davi aos 20. Então, ou seja, ele estaria lá no início da sua aprendizagem de ministério, nem estaria executando o ministério como muitas pessoas colocam aí, tá? Então, é preciso ficar bem entendido isso. A descrição de Jesus sobre Abraão não é algo novo para os seus ouvintes judeus. Então, não é algo novo.
Jesus ele não falou algo exclusivo ali, mas ele falou de algo que já existia no material chamado Akedah, tá? Aí eu fui buscar, ou seja, eu tenho materiais aqui em relação que falam sobre isso, que ou seja, Alan Uterman, tá? Relata o seguinte sobre essa tradição. Aí você vai buscar depois, quem adquirir o material vai saber da onde eu extraí essa fonte aqui, tá? Akedah, amarração, é a história do teste de obediência de Abraão, a ordem de Deus de que oferecesse seu filho Isaque em sacrifício no Monte Moriá. No último minuto, o arcanjo Miguel deteve a mão de Abraão. Isaque é descrito em alguns relatos rabínicos como tendo então 37 anos de idade. No entanto, submeteu-se voluntariamente a ser amarrado no altar. A história da Akedah é lida na liturgia como uma forma de lembrar a Deus a devoção dos patriarcas e a compaixão de Deus por Isaque. Em Rosh Hashanah, além de se ler Akedah, sopra-se o shofar, como lembrança do carneiro que foi usado por Abraão como sacrifício alternativo. Isaque tornou-se o símbolo do martírio judaico na Idade Média e correu a lenda de que ele realmente tinha sido morto só para ser ressuscitado, que é a ideia que nós vemos no livro do quê? No livro de Hebreus, gente. O livro de Hebreus, ele vai fazer o quê? O que é que o livro de Hebreus ele vai fazer? O Midrash, que é um comentário. O livro de Hebreus ele vai fazer um Midrash, ou seja, o livro de Hebreus é um Midrash purinho, ou seja, explicação. Os autores do Novo Testamento, eles fazem Midrash, ou seja, que é interpretação. Você pega um texto, pega ali uma seguinte lacuna e ali você começa a interpretar em cima dessa lacuna. Era o que eles faziam. Então, ou seja, o livro de Hebreus vai trazer essa questão de que Abraão cria que o seu filho poderia ser ressuscitado se ele sacrificasse ele no altar e por aí vai, tá? Então vem dessa questão aqui da Akedah, ele fazendo ali um Midrash. A morte de crianças judias pelas mãos dos pais, ante a perseguição cristã e o batismo forçado, foi assim modelada por um precedente bíblico e acompanhada pela esperança na ressurreição dos mortos, tá? Então tem tudo isso aqui nessa questão. O Rumash traz o seguinte sobre a questão da Akedah. Olha só para você ver o que o Rumash vai trazer. Porque o carneiro foi oferecido no lugar de seu filho. Por quê? Rashi vai falar, ó, depois que o versículo declara que ele ofereceu isto como uma oferenda queimada, nenhuma informação mais seria necessária. Porque o versículo então diz, no lugar de seu filho, porque cada ato de sacrifício que Abraão realizou com o carneiro, ele pediu que seja a vontade de Deus considerar isso como sendo feito a meu filho, como a meu filho tivesse sido morto, como se o seu sangue tivesse sido borrifado, como o meu filho tivesse sido esfolado, como se ele estivesse queimado e reduzido a cinza. Então, ou seja, Rashi vai trazer isso. Aí esse forno, Abraão tinha resolvido em seu coração que ele iria imolar seu filho, sendo um homem íntegro que fala a verdade em seu coração. Salmos 15, 2. Abraão achou ser necessário oferecer um sacrifício substituto para cumprir, de algum modo, a resolução de seu coração. Aí vai trazer lá, ó, Abravanel. Abraão não quis que sua viagem tivesse sido sem propósito, por isso ele procurou um animal para sacrificar. Como ele já tinha resolvido sacrificar seu filho, ele ofereceu o carneiro como um substituto para Isaque, para ser liberado de sua obrigação. Ou seja, então já traz aqui uma questão que o carneiro não apareceu, mas foi Abraão que foi lá e buscou um carneiro para colocar no lugar do filho dele, tá? Rashban, quando Abraão viu um carneiro preso em uma árvore por seus chifres, ele teve certeza de que este era um ato de providência divina e que o carneiro tinha sido enviado a ele para Deus, para ser sacrificado no lugar de seu filho. Então, ou seja, esses comentaristas judaicos, que está incluído esses comentários no Rumash, tá? Eu tenho essa obra aqui é a foto do Rumash, tá? Que eu fiz questão de fotografar, trazer aqui para vocês, colocar aqui para vocês. Você veja que eles trazem variados tipos de interpretação. Uns falam do sacrifício, outros falam do carneiro que apareceu, outros falam que Abraão buscou o carneiro, mas você veja que nenhum deles fala de uma suposta aparição de um filho de Deus. Então, ou seja, não tem nada a ver com nada. Quando Jesus ele fala a respeito dessa questão, ele está falando justamente da Akedah, que já era um relato que já existia dentro da tradição judaica, tá?
Então não tem nada de sobrenatural, como muitas pessoas colocam. Muitas pessoas acham que Jesus estava falando ali da sua eternidade, provando ali que ele era Deus, etc. e tal. Mas na verdade a expressão, você veja que essa expressão ego-eimi também, que é citada, ela é colocada em outros textos, tá? Aí nós vamos ver aqui, ó. Podemos ver que a ideia de um substituto no sacrifício de Isaac já era conhecida entre os rabinos, tá? Então essa ideia, ela já era conhecida. E os evangelhos chamam Jesus de quê? De rabino. Se ele era um rabino, então ele conhecia justamente todas essas questões da tradição judaica, tá? Então, se ele aplicasse alguma coisa fora ali, os judeus eles iam acusar ele de que estava quebrando essas questões. O Targum sobre essa passagem traduz a palavra hebraica para riu-se como regozijou-se. No livro dos Jubileus, com suas expansões das narrativas do livro de Gênesis, é asseverado que Abraão se regozijou. Em certa passagem, o escritor acrescenta: porquanto ele sabia e percebia que dele se ergueria a planta da justiça para as gerações eternas, e dele surgiria um descendente santo que viesse a ser como aquele que fez todas as coisas. Então, ou seja, essa questão de Abraão alegrar-se, de Abraão rir-se do dia, regozijar-se, como Jesus colocou, já era algo ali que já estava na narrativa, tá? Aliás, já era algo existente naquela época, já existiam relatos que falavam sobre isso. Não era algo novo que Jesus estava trazendo. Jesus não queria afirmar divindade nenhuma naquela questão ali. Ele simplesmente estava citando algo que já era existente, tá, pessoal? Então, por aí vocês verem. Afinal, era um cordeiro ou um carneiro? O que acontece? Para que seja afirmado que Jesus realmente seja entendido no momento que Abraão fez o sacrifício, Abraão tinha que ver um cordeiro. Tinha que ter ali um cordeiro, porque o Novo Testamento chama Jesus de Cordeiro de Deus. Então, se era um cordeiro, pode-se fazer uma associação de que realmente o substituto era Jesus. Mas se é um carneiro, que é diferente do cordeiro, e são coisas completamente diferentes dentro da Bíblia, do texto bíblico, então aí já cai por terra também definitivamente essa questão. Porque aqui nós já falamos sobre a questão da idade, nós já falamos sobre o relato, sobre essa história de Abraão ter rido e etc e tal, que Jesus não estava provando absolutamente nada. E agora nós vamos falar do cordeiro. Será mesmo que era um cordeiro? Nós temos aqui algumas expressões hebraicas aqui, ó. Preste atenção nesses vocábulos aqui, ó. Ail, esse vocábulo ail, tá? Esse vocábulo ail que aparece aqui, que é o vocábulo para carneiro, tá? É traduzido como carneiro. Quem adquire o esboço tem material aqui com toda essa referência aqui bibliográfica, com todas essas referências aqui, tá? Nós temos a expressão ali, ó, olha só para você ver. Vayesha Abraham et einaiv, vayere verni ail, ou seja, e ergueu Abraão os olhos dele e viu eis que carneiro, tá? Aí nós temos aqui também, pega aqui, ó, Abraham vaika et Rail, ou seja, Abraão e pegou o carneiro. Então, ou seja, realmente aqui tem a expressão citando essa questão aí, ó. Rail, carneiro, era valorizado por sua lã, por sua carne saborosa. A razão de 10 ovelhas por um carneiro é algo comum na criação de ovinos. Os machos eram usados como alimento e as fêmeas eram preservadas para a próxima geração. Então, ou seja, eles davam ovelhas, né, por um carneiro, tá? Carneiros eram frequentemente oferecidos em sacrifício, então tinha essa questão do carneiro. Palavras usadas para cordeiro, tá? Olha só para você ver as palavras utilizadas para cordeiro no Antigo Testamento. Nós temos aqui, ó, tali, que é cordeiro novo, cordeirinho. Nós temos quebes, que é, ou seja, que é um cordeiro, uma ovelha. Nós temos kibessá, que é cordeiro, ovelha. E nós temos car, que é cordeiro, e se, cordeiro, ovelha, tá? O Novo Testamento ele vai usar a palavra anos, que significa cordeiro, tá? Em referência a Jesus nos textos aonde são citados aí, principalmente pelos religiosos, pelos cristãos, para falar que Jesus ele era o cordeiro. Ou seja, carneiro e cordeiro são animais bem distintos e as palavras usadas para ambos não são as mesmas. Portanto, se referir a essa passagem de Abraão como referência a Jesus é um equívoco. Por quê? Porque o texto de Abraão fala de carneiro.
E o Novo Testamento fala de cordeiro. Ou seja, então é um tremendo equívoco associar essa passagem de Abraão a Jesus. Até mesmo quando Jesus está falando a respeito ali de que Abraão viu e alegrou-se no seu dia, ou seja, não teria como fazer associação a isso. Por quê? Porque naquele momento ele estava sacrificando ali um carneiro. Jesus é apresentado como um cordeiro. E aí, como que fica agora? Se Jesus era o cordeiro e Abraão viu, foi um carneiro, cadê Jesus aí agora? Tá vendo como é perigoso você pegar algo como uma verdade absoluta? Então fica aí esse vídeo de hoje para os senhores e as senhoras, para vocês refletirem a respeito deste tema e ver que não tem como você pegar, é muito perigoso pegar textos, informações como verdade absoluta, como se isso não bastasse mais nada você saber e você batesse o martelo em cima daquilo e aquilo ali nenhuma pessoa pudesse questionar. Então tome cuidado com isso, tá? Agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixa de curtir, compartilhar e principalmente comentar no vídeo o que vocês têm achado do conteúdo. Se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro dos materiais novos que vão ser colocados aqui. No mais, eu desejo a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.